É sempre um prazer muito grande retornar a essa casa, com a história que ela tem, e a grande saudade do tio Miguel. Bom, nós vamos comentar, tecer algumas considerações, principalmente para a reflexão de vocês posteriormente, sobre uma história verídica, narrada por Divaldo Pereira Franco, dos tempos ainda de Pedro Leopoldo, quando ele lá esteve, numa das suas visitas a Chico Xavier. Talvez alguém aqui já conheça a muito conhecida por alguém que é mais leitor, né, talvez, a história de Lia e Conceição. Se alguém já conhecer essa história, por favor, me ajude em algum aspecto. Mas é uma história belíssima, por isso que nós demos a essa nossa conversa aqui de hoje o título de Libertação pelo Amor. E essa libertação nós vamos extrair aí na nossa reflexão em cima dessa história, dessa trajetória desses dois espíritos que nos dão grandes lições, muito mesmo, muito grande. Já é do conhecimento de todos que quando Chico Xavier ainda morava em Pedro Leopoldo, uma vez que ele nasceu lá, né, 2 de abril de 1910, então, quando ele ainda estava lá, isso em torno da década de 1950 e mais alguns anos, era comum Divaldo Franco visitá-lo de 2 a 3 vezes por ano, sendo que naquela época Divaldo ainda era praticamente um jovem. Mas Chico, nessa década, ele já tinha em torno de 40 anos, quase 40 por aí. Então a história é a seguinte: Divaldo foi visitá-lo e nessa oportunidade que Divaldo foi, também foram outros amigos de Chico, ou seja, um casal da cidade de São Paulo e mais a irmã da senhora Dona Lucia. É apenas para nós sabermos quantas pessoas lá estiveram. Eram esses amigos que Chico, então, vai desenvolver essa história, vai narrar com os episódios maravilhosos que nós vamos ouvir, começando principalmente pelos dias em que ele trabalhava, que normalmente eram sexta-feira e sábado, com as visitas fraternas. Sexta, normal, era a reunião mediúnica, e a psicografia até altas horas da madrugada. E eram muitas horas mesmo. Tanto que, após a psicografia, a drogada adentro, era costume também de Chico Xavier, com os amigos que ali estivessem, no caso aqui com esses que nós esperamos, ir tomar café com bolo de fubá na casa do seu irmão André. E eles iam caminhando do centro até a casa do André. Era um costume. E ali, então, é que findava realmente o dia de trabalho de Chico Xavier. E, nesse dia em que eles estavam indo, né, para lá, nesse passeiozinho, porque a história parece longa, mas nós temos que imaginar que foi um trajeto, e nesse trajeto, Chico contou para Divaldo e para os seus amigos certos episódios, e, posteriormente, Divaldo fez lives, narrando inclusive esse episódio, junto com outros. E já antecipo para os irmãos que quem se interessar por ver na íntegra todo esse relato, ele e vários outros estão neste livro, Vivências do Amor em Família,
organizado por Luiz Fernando Lopes, que é um estudioso, um pesquisador, um psicólogo, que durante anos, décadas, acompanhou Divaldo, desde a época em que ele transcrevia para o papel manuscrito as palestras de Divaldo, até que também por uma década ou mais, ele organizou essa obra. Todas elas são essas conferências que Divaldo fez. Uma dessas é a que nós vamos comentar com vocês hoje. Divaldo, nesse caminhar com Chico, né? Chico fez um convite a eles. Falou, olha, eu gostaria muito de levar vocês para um lugar aqui próximo de Pedro Leopoldo, que se chama Lapinha. Aí, tá bom, mas por quê? Então, Chico justificou. É que no fim da reunião mediúnica, quase no fim da reunião mediúnica que tinha acontecido, apareceu para ele um espírito na forma de uma dama espanhola, muito formosa, né? E essa dama e Chico já eram amigos há muito tempo. Mas, para justificar o convite, é que ele disse, olha, me apareceu esse espírito que foi um espírito com uma história muito, muito intensa e muito gloriosa para a história da Espanha. Ele destacou isso, porque naquela época, essa senhora, essa dama aqui, ela pertencia à corte de Felipe II de Aragão, de tão importante que era. E agora, ela estava reencarnada e apareceu para Chico para lhe pedir ajuda. Ajuda para o seu corpo físico, porque ela estava quase à morte. Não só ela, como também a sua neta. Agora, aqui também já tem um detalhe muito importante para assim, nós fixarmos o aspecto mediúnico, que Chico estava, claro, né, no seu trabalho, em transe, né, mediúnico, e esse espírito que lhe apareceu estava reencarnado, ou seja, em corpo físico estava dormindo, e em desdobramento estava lá conversando com Chico Xavier. Esse é um detalhe importante para nós percebermos e constatarmos, né, a maravilha da mediunidade de Chico, que possibilitou, então, esse diálogo aqui, que para ele era normal, era natural, essa conversa com espíritos reencarnados, como foi o caso aqui, né? Então, nesse compromisso, né, quando apareceu, o Chico falou, não, vou sim, vou levar. O que eu puder, pode deixar que nós vamos. E aí Chico convida os amigos para irem lá na casa dessa dama de antigamente, que estava reencarnada. Ele juntou os amigos, chamou o táxi de outro também amigo, porque tudo que Chico fazia era contando com a ajuda dos amigos, né? E foram lá para conhecer, para visitar a casa desse espírito que foi lá pedir ajuda material para o seu corpo físico. Olha só o detalhe aí, o quanto é importante. Por quê? Porque estava quase morrendo de fome e era preciso socorrer logo, porque a sua prova ou a sua expiação ainda não estava programada para aquela época. Não podia, como se diz, não podia morrer ali, ainda tinha que persistir no tempo físico por algum tempo para frente, né? E enquanto eles estavam indo lá para a casa dessa senhora que apareceu, que se chamava Lia,
na atual encarnação que eles estavam, ela era chamada Lia. Então, nesse trajeto, Chico, para esclarecer quem era, contou que ele tinha uma lembrança muito forte na sua infância, quando sua mãe ainda estava viva, que incluía essa pessoa aqui. Só que ele, como tinha de 3 a 4 anos, ele não associava quem era quem. Mas qual que era a lembrança que ficou marcada para Chico? Marcada. Era que quando a mãe dele, a Dona Maria João de Deus, quando a mãe dele estava em grandes sofrimentos, vivendo aquela dificuldade financeira, aquela vidinha bem difícil, que nós sabemos que era assim na vida deles, família muito grande, etc. E a Dona Maria, mãe de Chico Xavier, ela era lavadeira, era uma vida muito sacrificada. Mas, quando ela estava assim, no auge do sofrimento, ela dizia, foi isso que ficou gravado para Chico Xavier. Ela dizia, meu Deus, quando eu penso nas minhas dores, ou seja, nas suas dificuldades, eu encontro lenitivo na angústia de Lia e de Maria da Conceição, respectivamente, avó e neta. Nessa época, a lembrança de Chico Xavier, quando tinha de 3 a 4 anos. Essa frase da mãe dele, ele gravou. Mas aí, logo depois, a mãe desencarnou e ele nunca mais teve notícias de Lia e Maria da Conceição. Mas Chico tinha uma irmã, a mais velha delas, Luísa. Luísa, então, contou para Chico a história de Lia. Isso quando, já lá na década de 1940, quando Chico já tinha em torno de 30 anos. Aí sim, Luísa lhe contou a história de Lia. Quem era Lia? Lia pertencia a uma família muito rica, mas a cidade era Curral del Rei, que era nada mais, nada menos que um povoado do qual se originou depois a cidade de Belo Horizonte. Então ela pertencia a essa família, com todas as regalias e tudo mais, muito privilegiada. E naquela época era costume os pais negociarem os casamentos das suas filhas. Negociarem por interesses mais variados, mas principalmente o interesse financeiro. As filhas sequer poderiam ter algum tempo de conhecimento com os seus candidatos ou já definidos noivos, futuros maridos, não. Era no dia que fazia o compromisso, que certamente já era o noivado, e no dia do casamento. E dali já ia embora com o marido para a futura casa. Então esse era o costume e o pai de Lia fez isso com ela. Lia era uma alma muito sensível, muito assim, meiga. E o fazendeiro com o qual o pai negociou o casamento dela, claro que era muito rico mesmo, sem consultar a Lia sobre nenhum aspecto desse casamento. Simplesmente arrumou, casou e ali então começou a sua jornada expiatória com esse casamento. Porque o marido, ele era portador de um transtorno psíquico. Olha só, muito rico, mas tinha esse transtorno psíquico. E como é que essa patologia se manifestava? Através de um ciúme intenso. Era um ciúme doentio, chamado ciúme doentio. E começou na noite de núpcias, em que Lia foi praticamente violentada pelo marido. Para vocês terem uma ideia. Era um verdadeiro selvagem, sem compostura, sem respeito
a ela, né? Mas Lia engravidou. Lia engravidou e aí o marido suspeitou que o filho não era dele. Ah, esse filho é do capataz, sendo que ela jamais tinha sequer falado, conversado com ele. Daí o seu ciúme terrível, né? E ficou com aquela ideia fixa que o filho não era dele, que era do capataz, e ela, né, grávida. E aí ele fez uma coisa horrível. Já assim, atormentado mesmo, né, por um espírito inferior, muito inferior, ele pegou um tição em brasa, porque morava na fazenda, né, fogão de lenha. Divaldo Franco narra isso aqui, que dá arrepios. Aqui no livro tem maiores detalhes. Ele pegou esse tição em brasa e queimou as partes sexuais de Lia. Morando na fazenda, sem nenhum recurso, mesmo sendo um rico proprietário, mas sem recurso algum nessa área, foi apenas uma curandeira, uma senhora ali da região, que ajudou Lia nesse transtorno que demorou muito para ela ter alguma situação que poderia se dizer que estava melhor, que estava começando a cicatrizar o local lá agredido. Então, passou esse tempo, que não é narrado a quantidade de tempo, porém, chegou a época do parto, né? Chegou a época do parto e Lia, então, dá à luz a uma menina. Deu à luz a essa menina que era a cara do pai. Talvez, assim, para mostrar para ele que era ele mesmo, que não tinha nada daquele ciúme, mas não adiantava, porque ele continuou com a sua selvageria. E para terem uma ideia, esse período de tentativa de cicatrização, de cuidar de alguma forma, o elemento, o instrumento para isso eram as cinzas do fogão de lenha. Aquele pó foi aquilo que foi usado para tentar cicatrizar o mal que ele fez em Lia. Bom, mas com o nascimento da sua filha, ela teve um breve período de tranquilidade, apesar do estado que ficou, mas ela se dedicou à filha, então ela ficou mais serena, mais em paz, porque sua vida todinha era só cuidar da filha, era ser verdadeiramente mãe, né? Mas com um detalhe, não podia sair para lugar nenhum. Ela era prisioneira da sua casa. Para lugar absolutamente nenhum ela podia sair. Mas, sendo mãe de uma menina, a menina cresceu. Cresceu e, novamente, o pai, o marido de Lia, né, negociou o seu casamento com um fazendeiro também muito rico, etc, etc, etc. Ou seja, a situação ia se repetir quase a mesma coisa. E como é que foi esse parto dessa filha? Esse parto foi o seguinte: naquela época, ausência total de médicos, a pessoa, a mulher que hoje nós conhecemos por parteira, naquela época o nome era aparadeira. Ou seja, ela aparava, talvez, a criança quando fosse nascer. E daí foi até chegar em parteira, né? Simplificou mais a denominação aí. E aí, com a parteira lá, fazendo o parto da filha de Lia, né, nasceu a menina. Só que a parteira, ela não foi hábil o suficiente para fazer o parto. E por falta dessa adequada habilidade, a criança sofreu uma grave lesão na medula.
E essa lesão, né, por causa dessa imperícia da parteira, refletiu no seu corpo e ela nasceu com o corpo totalmente assim, do pescoço para baixo, o corpo como que retorcido. A cabeça era normal, mas o corpo parece que havia sido retorcido. Os pés eram muito menores para a proporção de um corpo, mesmo de um bebê, mesmo de um recém-nascido. E, claro, isso aí eram anomalias congênitas muito graves. Mas a parteira ficou tão apavorada quando ela viu aquilo que ela deu um grito. Aí a mãe falou: o que foi? Ela não queria mostrar para a mãe. A mãe exigiu: eu quero ver a minha filha. Era uma menina. Aí ela mostrou. Quando mostrou para a mãe deu um grito tão grande, com a menina, pegando a mãe jogou a menina pela janela. Casa de fazenda, vocês sabem, né? A gente faz uma ideia. Quer dizer, as janelas são baixas, tem sempre mato, grama, alguma coisa. E como aqui é uma expiação, nós sabemos que a menina não morreu. Não era a hora dela. E mediante esse gesto, né, alucinado da mãe, né, porque isso foi o chamado surto psicótico, ou seja, a mãe ficou fora da realidade em ver a menina que ela mesma, a mãe mesmo, chamou de monstro. Isso é um monstro. Isso não é minha filha, isso é um monstro. E jogou pela janela. Lia, a avó, né, vendo aquilo, correu desesperada lá fora e pegou a menina. Pegou e simplesmente desapareceu nas matas lá. Porque fazenda, eles sabem, né? Muito antiga, as matas eram mais ou menos próximas, né, da casa. Então, Lia desapareceu e algum tempo depois, era assim, os comentários nos povoados, era que tinha uma mulher louca que andava na cidade com um bicho, com um monstro que nem parecia gente, pedindo esmolas. Em resumo, esse era o comentário que faziam nos povoados próximos. Isso tudo, meus irmãos, foi a irmã de Chico contando para ele a história de Lia, quem era Lia. Bom, aí Luísa terminou, né, de contar a história e foi a vez de Chico contar como que ele conheceu ambas. Porque lembremos que na reunião mediúnica, o espírito apareceu para ele, aquela dama espanhola, que na realidade era Lia. Então agora Chico vai contar como que ele conheceu Lia e Conceição, né? E era também no começo da década de 50, ou seja, Chico estava em torno dos 40 anos. Mais uma vez, em reunião mediúnica, né, apareceram para Chico duas entidades, dois espíritos que estavam se apresentando como ricas, muito belas, damas vestidas à moda espanhola, com toda aquela indumentária maravilhosa, isso lá da época do reinado de Fernando II de Aragão, na Espanha, né? Quando apareceram essas duas para ele pela primeira vez, uma delas falou com ele, com Chico, e falou: você é Chico Xavier, filho de Dona Maria João de Deus? Aí Chico falou: sim, sou. Pois é, quando a sua mãe ainda estava aqui no corpo físico, nós fomos muito amigas, porque eu e sua mãe lavávamos roupa naquele córrego que passa aqui atrás da cidade. Eu não sei se alguém conhece Pedro Leopoldo,
Mas nessa época, pelo menos da narrativa, havia um córrego que passava por trás da cidade. E era lá que a mãe de Chico Xavier e essa dama, quando reencarnada, lavavam roupa e daí ficaram amigas, né? E ela disse então para Chico: olha, nós estamos reencarnadas. Nós, assim, ela e o outro espírito com ela. Nós estamos reencarnadas, mas nós estamos numa situação muito difícil, passando muita necessidade. E sua mãe me sugeriu que eu viesse aqui pedir ajuda a você, porque você é muito misericordioso, você é cristão, e nós estamos precisando muito, muito mesmo, de comida. Nós moramos lá na Lapinha e precisamos disso, porque os nossos corpos físicos não vão resistir à expiação se nós não tivermos alguma ajuda. Você pode ir lá? Ele falou assim: prontamente, vou sim, amanhã mesmo vou com muito prazer. Ou seja, quem estava conversando com Chico Xavier, essas duas entidades, eram Lia e Conceição, naquela época ainda trajadas, né, com a indumentária própria da época do Fernando II de Aragão. E, claro, essa apresentação conversando claramente, corretamente, né, demonstrava que era um espírito bem lúcido, mas que estava ali pedindo ajuda para o corpo físico, que estava em sono natural, desdobradas, né, ambas desdobradas pelo sono natural, e foram conversar com Chico Xavier. Esse aspecto da mediunidade de Chico Xavier é uma coisa fantástica. Olha que misericórdia divina para nós que estudamos os fenômenos mediúnicos. Olha a misericórdia de Deus que permite que quem está ali morrendo à míngua mereça receber ajuda por essa via, pelo desdobramento durante o sono físico. Daí a nossa vigilância, a nossa cautela sempre em orarmos antes de dormir, porque a oração faz um bem muito grande, porque é mérito para nós se temos esses sonhos tão benditos, que nem sempre nos recordamos, mas que sem dúvida alguma acontecem. Porque todos nós, quando nos desligamos parcialmente durante o sono físico, nós temos os nossos reencontros, as nossas alegrias, às vezes são aventuras, né? Mas tudo depende de quê? Do que nós temos arquivado, gravado na parte mental, porque a mente que tem o poder para tudo, né? Então, ainda nesse detalhe, né, Lia contando para Chico a sua história. E no tempo ainda da Inquisição, né, a Inquisição católica tinha um prestígio muito grande. E ela, Lia, naquela época, ela foi mãe de um filho e uma filha. O filho tinha um cargo muito importante, tinha muito poder no Santo Ofício. E a filha trabalhava, tudo que a mãe fazia, a filha era companheira, né? Ou seja, personagens de relevo na sociedade da época. Só que, como vigorava a Inquisição, e o filho com esse poder que tinha direto lá do Santo Ofício, qual era a incumbência para elas? Era denunciar pessoas não católicas, famílias não católicas, naquela época não cristãs. E qual era o foco? Judeus e muçulmanos, porque eram ricos.
tinham muitas propriedades, muito dinheiro. Mas eles não tinham crime comprovado, então qual era a acusação em que eles eram sentenciados? Heresia. Então, simplesmente por conta de heresia, ou seja, não eram católicos, não podiam aceitar, reconhecer, abraçar os preceitos religiosos. E isso era suficiente. Então, qual era o trabalho das duas, da mãe e da filha? Denunciar, olha, família tal, olha, família tal. Pronto, ali já era o suficiente para encerrar a vida da família e pegar os bens de todas as famílias. E esses bens, eles eram divididos entre o Estado, que ficava com a maior parte, a igreja e o denunciante. E então, Lia confessa aqui para Chico, eu e minha filha fizemos uma fortuna absurda, muito grande, uma riqueza enorme mesmo. Mas, aí foi chegando a época de cada um. Ou seja, ela desencarnou, o filho desencarnou, a filha desencarnou. E qual que foi o resultado no plano espiritual? Todas aquelas vítimas, todos os que foram prejudicados, não é? Pelos atos que elas principalmente praticaram, vieram cobrar dolorosamente delas. E qual foi o efeito dessa cobrança? O efeito foi a interferência desses espíritos, com todo o ódio para a sua vingança, interferiram nas forças mentais das duas. Olha só, detalhe nessas forças mentais. Mas ocasionou o quê? O que elas sofreram enquanto espíritos? Elas tiveram deformados os seus perispíritos por conta, olha só que palavra grande, por conta da anatomofisiologia. Eu demorei para aprender a falar essa palavra. Anatomofisiologia, ou seja, duas palavras, anatomia, fisiologia, não é? Anatomia descreve a estrutura do corpo e a fisiologia, como é que funciona. Só que isso aqui aconteceu no perispírito. Olha só como nós precisamos estar atentos para os males que praticamos. Conscientes, inconscientes, mas há consequências. Aqui, elas poderiam até estar agindo, como se diz, mas a Santa Inquisição, isso é Deus, é pela mão de Deus, a Santa Inquisição, então, mandava fazer, elas faziam. Mas isso não exime o espírito das suas dívidas, pelo contrário, muito pelo contrário. Então, foi isso que ficou, né, durante séculos, não foi durante anos, só séculos elas ficaram em reencarnações expiatórias muito dolorosas, muito. Destaque, principalmente pela hanseníase, principalmente isso. E Lia, conversando com Chico, nesse breve diálogo aqui, ela encerra dizendo que precisava muito porque ela e a neta estavam numa arrancada libertadora. O que é isso? Arrancada libertadora era aquela reencarnação que ia propiciá-las uma liberdade de acordo com a lei divina. Ou seja, elas iriam sair, se libertar do jugo da lei. Estavam cumprindo os últimos detalhes. Por isso,
o corpo físico precisava viver mais um pouco. E aí ela foi pedir a ajuda de Chico Xavier. E essa arrancada libertadora, Divaldo explica também como um pequeno complemento que ele faz, dizendo que Lia e Conceição estavam fazendo o estado de completistas. Olha que interessante, Divaldo, falar isso. Estado de completistas, ou seja, elas estavam completando, claro, né, uma etapa para poderem se libertar, realmente, ou seja, quitar as suas dívidas. Estava ali, né, a etapa que marcaria essa libertação. Agora, por falar em estado completista, também Divaldo lembra do doutor Bezerra de Menezes. E nós sabemos que depois da última reencarnação de Bezerra de Menezes, ele não precisaria mais reencarnar e muito menos ficar aqui na Terra. É uma história já bem conhecida, mas ele optou, né, por tanto amor ao planeta, ele aqui está. Então, Bezerra de Menezes também, com a sua última reencarnação, ele estava ali completando, né, essa fase chamada estado completista. E outro detalhe também que eu achei assim, mas muito, muito importante, era que essa questão de completar a encarnação não significa que nós já vamos abandonar o planeta Terra. Que fique para nós, que fique bem gravado o exemplo de Bezerra de Menezes. Muitas vezes nós temos oportunidades na vida particular, na vida profissional, oportunidades de assim, um salto de qualidade, uma melhora muito favorável, principalmente às vezes no aspecto financeiro, mas aí é o livre-arbítrio de cada um. Mas lembremos de Bezerra de Menezes, que abriu mão dessa elevação para continuar conosco aqui, como nós sabemos que ele ainda, né, por tanto tempo, Bezerra de Menezes, nos transmitindo as suas lições. Lembremos que Divaldo e os amigos de Chico estão indo para a casinha onde está Lia e Conceição, o lar, a casa onde elas estavam morando. E aí, se aproximando lá, né, Chico começou a falar tão bem de Conceição, para Divaldo. Divaldo, ela é linda, Divaldo, ela é uma gracinha, ela ri para mim, Divaldo, e nossa, ela parece uma artista de cinema. E naquela época, a artista de cinema mais conhecida era Rita Hayworth. Para quem tem cabelo branco, deve lembrar. Rita Hayworth. Então, até esse nome foi citado, né, por Chico, nessa época aqui, dele elogiar a Conceição. E olha o detalhe. Quando eles entraram na casinha, que era praticamente 2 cômodos. Um arremedo de cozinha, com um fogão de lenha, e um quartinho em que, de chão batido, algumas varas assentadas assim na horizontal, assentadas no chão, um colchão de capim, alguns panos assim bem velhos, sujos, e uma criatura ali deitada. Essa criatura era Conceição, era a netinha que foi jogada pela janela. Ela estava naquela idade já adulta, ela não media mais de 1 metro. O rosto, a cabeça era normal, mas o corpo era daquele detalhe, retorcido e deformada, paralítica, quase totalmente cega, surda e muda.
e era a avó, Lia, já com mais de 90 anos, que cuidava dela. E ali foi aquela comoção, porque era, inclusive, no mês de julho, um frio, igual nós temos aqui, imagina, Pedro Leopoldo ainda deve ser uma região fria, não é? E muito frio. E aquele casal que estava com o Chico, a senhora estava com um casaco de pele maravilhoso. Chegou, ficou assim abismada de ver Lia com aquele vestidinho, né, rindo, aquela alegria. Quando o Chico entrou, né, ela ficou tão assim abismada que ela tirou o casaco dela e vestiu em Lia. Aí a Lia foi lá no fogão fazer alguma coisa, quando voltou o casaco já estava todo cheio de cinza no fogão, né? Mas olha o que Lia falou assim que eles entraram na casinha lá, falou para o Chico. Eu vou ler ipsis literis. Sou Chico, que coisa! Não é que na noite passada eu sonhei com vós. Eu sonhei que entrei lá no centro de vós. Aí vós veio falar comigo e eu disse, sou Chico, vá depressa, pelo amor de Deus, nós estamos morrendo de fome. Ou seja, o que Chico justificou no começo da nossa narrativa para levar os amigos lá, que o Espírito apareceu para ele, ela confirmou. Quando eles entraram lá, ela falou para ele. Não é uma maravilha? Gente, o Espiritismo é uma maravilha. Doutrina. Não é à toa que a gente fala que é doutrina maravilhosa mesmo, não é? Bom, entraram tudo, aí foi aquela comoção. E aí, Chico, né, com aquela alegria, como diz Divaldo dizia, Chico é uma alma cândida. Ele, olha, Divaldo, olha, meu filho, como ela é linda. Ela não é linda? Divaldo, todo mundo conheceu muito bem. Divaldo olhou, ele não conseguiu acompanhar aquele elogio. Ele falou, ele riu, né? Não é, Divaldo, ela não é linda. Divaldo, você não acha ela linda, Divaldo? Olha os seus cabelos, Divaldo. É assim, Chico. Com muito custo, Divaldo concordou com o Chico, mas ele também ficou, né, chocado, porque não era para menos. Não era para menos. Quem não conhecia, a primeira vez assim, levava um certo impacto, né? E ela, claro, quando ela sentia, psiquicamente, ela sentia quando o Chico chegava lá, a ponto dela se sacudir, ela gritava, ela fazia assim, os sons que eram possíveis, nem controlar a urina ela controlava, ela se urinava toda, de tanta felicidade que ela ficava quando o Chico chegava lá. Aí Chico conversava com ela, mesmo sem ela ouvir, né? Mas Chico conversava e depois explicou para os amigos que eles dois dialogavam muito pelo pensamento, que eles se entendiam muito bem pelo pensamento. Por isso que ela ficava nessa alegria toda quando ele chegava, porque psiquicamente eles sabiam muito bem, né, o que um estava desejando, o que um estava perguntando e o outro respondendo. E isso é que faz, assim, que nos move muito para perceber, para reconhecer, para dar mais valor à nossa força, ao nosso poder mental. O poder mental de cada um de nós não temos ainda a dimensão desse poder. Olha só que exemplo, pela mente. É claro que a mediunidade, o espírito que foi Chico Xavier naquela ocasião, tinha todas as possibilidades para
ver o pensamento, para dialogar pelas suas faculdades mediúnicas, mas apenas assim, para registro. Para nós, né, que não nos aproximamos dessas potências mediúnicas, mas que nós cuidemos, sejamos vigilantes dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos nos condenam ou nos absolvem, nos causam dívidas ou créditos. Daí o quanto é importante o nosso poder mental. Na questão também de tirar o casaco, a dona Lucy tirou o casaco e vestiu em Lia, Divaldo lembrou de um caso também narrado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Certamente também alguém, ou vocês todos, já devem conhecer, mas faz parte, só para ilustrar o imediatismo da dona Lucy, que Divaldo ficou admirado. Ela não pensou duas vezes, olha, uma senhora rica, nunca tinha ido, tanto que ela ficou estarrecida com aquilo tudo ali, né? Mas ela tirou o seu agasalho, o seu casaco, e vestiu na dona Lia. E aí Divaldo lembra do que é narrado por Bezerra de Menezes, de duas damas, também muito ricas, que assistiam a uma peça de teatro no Teatro Bolshoi, em Moscou, numa noite em que estava nevando muito. Terminada a peça lá do teatro, elas saíram. Quando saíram, à porta do teatro estava caído uma pessoa caída, era um homem caído ali, né? Com um frio terrível, estava lá, aparentemente quase desmaiado, né? Aí uma que estava também com um casaco muito rico, muito chique, muito caro, foi tirar o casaco e falou, coitado. Quando ela tirou o casaco para colocar, para cobrir o homem, a amiga falou assim, não faça isso. Onde você está com a cabeça? Olha, seu casaco é caríssimo. Não faça isso. Vamos para casa, nós arrumamos lá alguns agasalhos, algum cobertor, e aí você manda trazer para ele. Vai ser muito melhor do que o seu casaco. É muito caro. Aí convenceu a dona do casaco, né? Aí foram para casa. Chegaram em casa, tomaram chá quente, conversaram, né? E pronto, esqueceram do homem lá. No outro dia de manhã, a que ia dar o casaco, né? Lembrou, aí providenciou rápido uma porção de coisa e mandou o lacaio levar lá para o homem. Só que chegando lá, o homem já estava morto de frio. Aí vem aquela máxima de Bezerra de Menezes. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Essa máxima de Bezerra é como se diz, é um puxão de orelha, é um tapa na cara, né, que dói, mas é verdadeiro. É verdadeiro. Então, pensa bem, se tivesse dado o casaco para cobrir o homem lá, talvez ele não tivesse morrido naquela noite, mas morreu porque a outra deixou para depois. Não, vamos amanhã, vai hoje, vai amanhã. Muitas vezes nós fazemos isso. Quantas visitas fraternas, tem certos quadros que nos tocam muito. A gente tem vontade de ajudar ali na hora, mas aí ou é alguém que fala, ou então a gente pensa diferente e volta atrás. Não, eu venho amanhã eu tenho tempo, eu venho com mais calma. As desculpas que às vezes nós damos para nós mesmos, e aí o momento passa, a gente fica discutindo a caridade e o socorro chega tarde, né? Isso é apenas um flash aqui de Bezerra de Menezes. Mas, né, Chico, nessa visita, né, o que ele fazia regularmente? Ele higienizava a Conceição, penteava o cabelo dela, e brincava, conversava com ela. Não, era o maior luxo com a Conceição. E isso
aplicando passes e tudo mais, aí ele explica para Divaldo que aquela energia que ele transmitia ali através do passe, energia vindo de Deus, essa energia era essencial para o tônus vital, orgânico da Conceição, para ela conseguir completar o seu tempo, completar a sua expiação ali, terrível mesmo. E isso para extinguir não as mazelas físicas, mas as mazelas espirituais. Por isso essa energia que era doada por Chico Xavier, vindo do Criador, que ia diretamente no cerne da alma de Conceição. E isso para que ela também, junto com Lia, não precisasse mais retornar em reencarnações expiatórias. Porque ali já estava determinada o seu programa, determinada a sua prova duríssima, a sua resistência física. Porque qual que era o alimento ali? Qual era o alimento delas? O alimento físico, muito pouco. Porque, mediante o número de pessoas necessitadas que Chico atendia, nós vemos hoje, assim, um parâmetro razoável, mas nós vemos hoje nas visitas fraternas que as casas espíritas fazem, os trabalhadores fazem, quanta vontade a gente tem de mandar pintar uma parede, mandar pôr um piso melhor numa casa, mas nós não temos condição financeira para fazer tudo que nós detectamos que está precisando ali demais. Não temos. E a cena com Chico. Coitado, aquele monte de gente despertou no senhor, no Andrade, que era o esposo da dona Lucy, despertou nele uma vontade de ajudar, porque ele era muito rico, ele assim, tinha uma condição financeira muito boa. Ele era um dos diretores do então Banespa. E ele então ofereceu, falou, ó Chico, eu posso levar as duas para a Santa Casa de Misericórdia, que eu sou o provedor da Santa Casa. Eu levo as duas e dou tudo que for necessário para elas. Até uma moradia, se for necessário, tudo. Eu vou levá-las daqui e tirar dessa situação. E aí é que vem uma lição muito, mas é difícil a gente compreender. Imaginemos uma situação bem difícil nas nossas visitas fraternas. A gente sabe que tem um lugar que acolhe, tem condição, tem alimento, mas será que a gente pode simplesmente pegar a pessoa e levar para lá? Aí é que eu preciso ler o que Chico respondeu, porque a gente não pode perder nenhuma palavra. Com essa oferta do doutor Andrade, Divaldo ouvindo. Aí Divaldo, quando ouviu, ficou exultante. Mas por que ele ficou exultante? Ele mesmo diz, dentro da minha ignorância. Mas a sabedoria de Chico esclareceu. Olha o que o Chico falou. Andrade, seu gesto é comovedor, mas não nos é lícito interferir na obra de Deus, retirando o ser que se depura do lugar em que a divindade o colocou. Com uma atitude dessa natureza, provavelmente estaríamos interrompendo uma planificação de alta magnitude que nos escapa à compreensão. Além disso, se retirarmos Lia e Conceição daqui e as deixarmos separadas, elas fatalmente desencarnarão, porque as duas se nutrem do amor recíproco. Na hora em que uma desencarnar,
a outra logo mais partirá da terra, por causa da perda desse plasma psíquico que mantém a vida. Olha só que lição. Ou seja, o que nós extraímos para nós? É aquele ímpeto da primeira impressão, que a gente quer ser o salvador da pátria, quer tirar aquela pessoa dali, quer levar para outro lugar, quer, olha, vamos ali, vamos dar um banho nessa pessoa, traz as roupas, como é que vai ficar nesse lugar. Nossos ímpetos de momento. Mas tudo tem uma razão de ser. Chico ajudava, mas ali, naquela condição precária em todos os sentidos, além do frio, carência de todo jeito. Mas, lembrando que elas eram dois espíritos já muito antigos que estavam juntos. E juntos por quê? Por causa do amor. Ali foram mãe e filha. Agora eram avó e neta. Mas os mesmos espíritos. Os mesmos. E ali no resgate, naquela situação terrível. E também Divaldo explica dessa nutrição do amor recíproco. Ele diz que é a nutrição do psiquismo. E o que é essa nutrição do psiquismo? É a ternura, é o carinho, é aquele prazer da companhia. Nós temos isso no nosso lar, nós temos isso com os nossos amigos. Não é tão bom a gente estar na companhia de quem a gente gosta, de quem a gente ama, faz tudo por aquela pessoa. Então essa é a nutrição recíproca. São energias que se permutam. E era isso que acontecia com Lia e Conceição, né? E Chico continua, né, falando para o Andrade, né? Olha, eu sei que seus sentimentos são muito nobres, que você deseja aliviar a prova delas. Então, em vez de levá-las, remunere alguém que venha aqui fazer uma limpeza, fazer uma comida, ajudar Lia aqui a cuidar de Conceição, que aí você estará fazendo o melhor possível. Isso sim será muito bom e aprovado. E claro que providenciou logo isso, né? E qual foi a lição que Divaldo aprendeu desse detalhe aí? É que Lia e Conceição eram resultado de uma família muito infeliz no passado. E essa família desrespeitou os códigos de ética, de justiça, de amor, há vários séculos. Eu fico assim apavorada de pensar quando essas narrativas falam em séculos, porque pelo menos eu particularmente, a minha dimensão de tempo é o nosso aqui. É 1 ano, 2 anos, quando a gente fala 10 anos, quando a gente fala décadas, a gente já fica assustado, que dirá séculos. Meu Deus do céu, é muito grande. E qual que foi o arremate de Chico Xavier aqui? Por causa do Andrade querer levá-las para São Paulo, tirar dali. Devemos ser sirineus que auxiliam quanto possível, mas a cruz é de cada um. A cruz é de cada um. E, finalmente, passado muito tempo, né? Passou assim, um tempo razoável, em que Chico, ainda continuando a visitar Lia e Conceição, fazendo aquelas visitas, né, visitas com os amigos que lá estavam, ele narrou para Divaldo um Natal que ele passou com elas. Dia de Natal, dia de Ano Novo, alguns aniversários, quando nós não estamos em família, com os amigos, e aquelas datas
de alguma forma foram muito marcantes para nós, se não nos policiarmos, nós caímos numa certa tristeza por conta daquelas lembranças, principalmente se estivermos sozinhos. Então, nesse caso de Natal, Chico estava muito triste, porque ele estava sozinho no dia de Natal. A irmã dele tinha família, os outros irmãos também, cada um com a sua família. Mas, apesar de todos respeitarem Chico Xavier, mas ninguém aprovava a religião espírita. Ninguém aprovava Chico ser espírita. Eles cada um tinha a sua crença, católico, a maioria. Então, nessas datas, cada um estava no seu canto e ele sozinho. Aí Emmanuel aparece para Chico e diz: Chico, já que você está aí sozinho, triste, vá passar o Natal com Lia e Conceição. E leve alguma coisa, porque elas estão muito necessitadas. Aí Chico criou alma nova. Pronto, né? Como se diz, meus problemas acabaram. Então, pegou o que ele tinha lá e foi, chamou o táxi do amigo, porque era um pouco distante, e foi passar o Natal com elas. Chico passou a noite de Natal com Lia e Conceição. E vários espíritos nobres também ali comungando. Só que, claro, elas não viam nada disso com os olhos físicos. Mas só aquele clima ali de harmonia e de luz foi suficiente para o Natal de Chico ter sido sensacional. E passado esse Natal, outros se sucederam e Divaldo demorou algum tempo para voltar a Pedro Leopoldo. Quando ele voltou, quase perto de Chico se mudar para Uberaba, ele perguntou: Chico, como estão Lia e Conceição? Aí Chico falou: elas desencarnaram de volta. E foi contar o seu desencarne, principalmente pela ordem Conceição, que também ele estava numa reunião mediúnica e Bezerra de Menezes lhe aparece dizendo: Chico, hoje você não atenda o público. Quando terminar a reunião, vá direto lá para a casa de Lia, de Lia e Conceição, porque nós vamos levar Conceição. Ela vai desencarnar dentro de poucos instantes. Não demore. E ele assim fez. Foi para lá, e lá Bezerra de Menezes, com toda a sua equipe, faz ali o desencarne, desligamento dos pontos, o corte do famoso cordão prateado. Tudo isso muito bem narrado aqui nesse livro. E Conceição, então, vai para o plano espiritual. E Lia fica sozinha. Mas também Bezerra de Menezes já adverte Chico: não deixe Lia ficar sozinha aqui, providencie para ela ir morar em Pedro Leopoldo, porque ela também não vai demorar. E aí ele arruma um quartinho para ela lá em Pedro Leopoldo, ela se muda, e ela, ao se mudar, diz para ele: Sou Chico, não preocupa comigo não, eu não vou demorar. Eu sinto tanta falta da minha filha. Ela falava filha porque se lembrava da encarnação passada, das passadas em que eram mãe e filha. E realmente, 10 dias depois do desencarne de Conceição, Lia também desencarna, e foi uma situação semelhante àquele Natal. Bezerra de Menezes aparece na reunião mediúnica para Chico, dizendo para fazer a mesma coisa: não atenda o público, vá lá porque vamos levar Lia. E Conceição está conosco já. Aconteceram os mesmos procedimentos e Lia desencarna, e quem está fazendo parte da equipe é Dona Maria João de Deus, a mãe de Chico, que também compõe essa equipe. Pouco tempo, eu não sei o exato tempo, mas muito pouco tempo após o desencarne de Lia, novamente vêm as duas em trajes
de espanhola, naquela época, na reunião, falar com o Chico, agradecer e tudo mais. E Conceição dá uma mensagem maravilhosa. Conceição. E esta mensagem está no livro Vozes do Grande Além. A mensagem se chama Ensinamento Vivo. É a mensagem de Conceição falando sobre toda a sua situação, a sua paralisia, a sua cegueira. É uma mensagem maravilhosa. E Divaldo, então, ao ouvir todo esse relato, né, conclui que a reencarnação, como maior misericórdia de Deus para todos nós, é o nosso caminho para o progresso, para a evolução espiritual, a bendita reencarnação para todos nós. E é essa história, meus irmãos, de Lia e Conceição, que Chico Xavier narrou para Divaldo Pereira Franco. E quem quiser, eu repito aqui, essa história completa faz parte dessa coletânea de conferências de Divaldo, palestras de Divaldo, organizadas por Luiz Fernando Lopes, Vivências do Amor em Família. A história de Lia e Conceição está aqui. E o livro da mensagem que ela ditou por Chico Xavier está nesse livro, Vozes do Grande Além, Ensinamento Vivo. Eu agradeço a todos a atenção, a paciência.